Hoje nós teremos alguns conteúdos novos do capítulo 3, páginas 8 a 17 do livro de inglês, ok? Então, vamos seguir as orientações, as explicações. Então, vamos lá. Nas páginas 8 e 9 do capítulo 3, nós temos um assunto chamado quantifiers. Os quantifiers são palavras que expressam quantidades para pessoas ou objetos, ok? Essas palavras são some, any, much, many e no, ok? Então, vamos lá, uma breve explicação do conteúdo. Some quer dizer alguns ou algumas. É usado em frases afirmativas. Exemplos: some friends, alguns amigos. Some people, algumas pessoas. Any tem alguns significados diferenciados, dependendo se for em frase negativa ou em alguma pergunta, uma question. Como question, any tem o sentido de alguns ou algumas, e por vezes até o sentido de qualquer também. E em frases negativas tem o sentido de nenhum ou nenhuma. Exemplo: there isn't any sugar. Por que foi usado o any aí? Porque você vê que tem um verbo negativo ali, o isn't, ok? Então, essa frase quer dizer que não há nenhum açúcar. Se você vai fazer uma pergunta para saber a quantidade, tá? Então, você vai fazer a pergunta começando com o verbo to be. Exemplo: is there any chocolate cake? Ou seja, qual é a quantidade que há de bolo de chocolate, ok? A palavra no, como é que nós usamos? O no, vocês sabem que é o sentido de não, né? Sentido negativo. Mas nesse caso de quantifiers, ele será usado após frases que tenham verbos afirmativos. Exemplo: there is no car in the garage. Ou seja, não há nenhum carro na garagem. Então, o sentido de no aí é de nenhum ou nenhuma. Mas ele vai ser usado, né, mesmo com sentido negativo, após um verbo que esteja afirmativo. Então, observem aí, there is é afirmativo. Se eu digo there is no, quer dizer não há nenhum, ok? Many. Many é usado com sentido de muitos ou muitas, antes de substantivos contáveis e palavras que estejam no plural, né? Substantivos contáveis são aqueles que você pode contar e separar em unidades. Exemplo: many students, muitos alunos. Many cars, muitos carros. Agora vamos ao sentido da palavra much. Much quer dizer muito ou muita, usado antes de substantivos incontáveis, né? São aqueles substantivos que significam sentido de líquidos, grãos, ideias abstratas. Exemplo, ou seja, são aqueles que não dá para você contar e separar em unidades, tá? Então, exemplo: much water, muita água. Much money, muito dinheiro. Money aí tem o sentido de ideia geral de dinheiro, não dá uma quantidade específica. Então, em inglês é considerado uncountable, incontável. Então, você diz much money, muito dinheiro. Much information quer dizer muita informação. Informação é uma ideia abstrata, né? Dá para você contar em unidades, separar, quantificar, né? Então, você vai usar o much, ok, queridos? Então, vamos lá agora a orientação para vocês realizarem algumas atividades. Então, preste atenção. Agora, nós iremos virar no livro para as páginas 8 e 9. Vamos agora fazer juntos, tá? Essa questão lá de baixo que fala, tem um quadrinho verde, né, com 3 frases. E abaixo você tem letra A, some, letra B, any. São os conceitos de cada um deles em inglês, tá? Então, acompanhe. A frase que diz: We use it to talk about all the people or things in the situation. Então, usamos para falar de todas as pessoas e objetos. Sentido de alguns ou algumas, qualquer ou quaisquer. Letra B, any. Tá? Vamos escrever aí dentro do parênteses, letra B. A próxima frase: we use it to talk about a certain quantity without knowing the exact amount.
Então, usamos para falar de certa quantidade, sem saber a quantidade exata. Uma quantidade incerta. Então, letra A, some, ok? Continuando, na página 9. Em resumo, usamos some e any em frases afirmativas, some significando alguns ou algumas, e any significando qualquer ou quaisquer. Em frases negativas ou interrogativas, sobre quantidades indefinidas, nós iremos usar any. Exemplos. Se eu digo, are there any children in the yard? Eu estou perguntando se há alguma criança no jardim. Se eu der a resposta, no, there aren't any children in the yard. Não, não há nenhuma criança lá no yard, tá? Então, nesse caso, você usou o any após um verbo negativo, que no caso aí é aren't, tá? There aren't, não há nenhum. Ok, meus queridos? É um breve resumo do conteúdo. Aqui no final, eu peço que agora vocês leiam com atenção as questões 2 e 3 da página 9 e as realizem com apoio do dicionário, ok? Para finalizar, nós temos alguns exercícios a realizar, ok, pessoal? Com apoio do dicionário, né, para a compreensão do vocabulário e alguns comandos. Realize as questões das páginas 10, 11, que são questões de interpretação de texto, reading time, ok? E também as páginas 14, 15, 16 e 17 do livro didático 2. Ok, meus queridos? Até a próxima. Bye, bye.